Nelson Rodrigues, o homem que explodiu a moral brasileira. Imagine um país que fingia ser puro, famílias sorridentes nas fotografias, casamentos impecáveis, religião na fachada, moralidade no discurso. Agora imagine um homem entrando nesse cenário com fósforo aceso e incendiando tudo. Esse homem era Nelson Rodrigues. Chamado de gênio por uns e de pervertido por outros, censurado, atacado e até odiado, Nelson Rodrigues transformou o teatro brasileiro num campo de batalha moral. Ele colocou no palco aquilo que ninguém tinha coragem de admitir dentro de casa: adultério, incesto, obsessão, hipocrisia, desejo reprimido, violência emocional. E o mais assustador, o público se reconhecia naquelas histórias. Eu sou José Maria Rodrigues e hoje, no Rapidinhas do Teatro, vamos entender como Nelson Rodrigues revolucionou a tragédia urbana brasileira e abalou os valores morais nacionais para sempre. Porque depois dele, o teatro brasileiro nunca mais foi o mesmo. Antes de Nelson Rodrigues, grande parte do teatro nacional ainda seguia modelos mais tradicionais, elegantes e distantes da brutalidade cotidiana. Mas Nelson queria outra coisa. Ele queria arrancar a máscara da sociedade. Nascido em 1912 no Recife e criado no Rio de Janeiro, Nelson cresceu cercado por tragédias reais. Seu pai era jornalista, a família viveu perseguições políticas, dificuldades financeiras e perdas violentas. Tudo isso moldou sua visão profundamente pessimista da natureza humana. E essa visão explodiria no palco. Em 1943, ele escreve a peça que mudaria tudo, Vestido de Noiva. Não era apenas uma peça, era uma ruptura. Com direção revolucionária de Ziembinski, Vestido de Noiva misturava realidade, memória e alucinação numa estrutura inovadora para a época. O teatro brasileiro entrava oficialmente na modernidade. Mas isso era só o começo, porque Nelson Rodrigues percebeu que podia ir ainda mais longe. E foi, muito longe. Ele criou aquilo que chamou de teatro desagradável. Só o nome já provocava escândalo. O objetivo era simples: obrigar o público a encarar aquilo que escondia dentro de si. Em Algo de Família, Nelson mergulhou no incesto e na destruição familiar de forma brutal. A peça foi considerada tão chocante que ficou anos proibida pela censura. Mas Nelson não recuava. Pelo contrário, quanto mais era atacado, mais parecia convencido de que estava revelando a verdadeira face da sociedade brasileira. E então vieram outras bombas teatrais. Anjo Negro abordava racismo, desejo e violência psicológica no Brasil, que fingia não ter conflitos raciais. Doroteia desmontava os padrões de pureza feminina. Senhora dos Afogados transformava a família numa espécie de maldição trágica. E talvez nenhuma peça tenha se tornado tão popular quanto Bonitinha, mas Ordinária. O próprio título já era um tapa na cara da moralidade burguesa. Nelson parecia dizer uma coisa o tempo inteiro: vocês fingem civilização, mas são movidos por impulsos obscenos. E o Brasil ficou em choque. Mas aqui está o detalhe mais importante. Nelson Rodrigues não escrevia apenas para provocar, ele escrevia tragédias. Só que não eram tragédias de reis, castelos ou heróis gregos. As tragédias dele aconteciam em apartamentos apertados, salas de jantar sufocantes e quartos carregados de culpa. Era a tragédia urbana brasileira. Pela primeira vez, o cidadão comum virou protagonista do horror. E isso mudou tudo, porque Nelson entendia algo profundamente desconfortável. A violência mais devastadora nem sempre vem da rua. Às vezes, ela nasce dentro da família. E o público sentia isso. Por isso, suas peças provocavam reações tão extremas. As pessoas não estavam apenas assistindo a um espetáculo. Elas estavam vendo seus próprios segredos expostos diante de todos. E Nelson fazia isso com diálogos cortantes, rápidos, cruéis e absolutamente inesquecíveis. Frases que pareciam facadas,
frases que desmontavam personagens em segundos. Ele transformou o português falado nas ruas em linguagem teatral poderosa, dramática, popular, mortal. Mas existe outro ponto fundamental. Nelson Rodrigues ajudou a redefinir a identidade cultural brasileira no século XX. Enquanto muita gente tentava construir uma imagem moderna, limpa e otimista do país, Nelson fazia exatamente o oposto. Ele mostrava um Brasil neurótico, reprimido, hipócrita e emocionalmente doente. E talvez por isso sua obra continue tão atual, porque basta ligar a televisão, abrir as redes sociais ou acompanhar escândalos políticos e familiares para percebermos uma coisa assustadora. O universo de Nelson Rodrigues continua vivo. A obsessão pela aparência, o moralismo seletivo, a vida dupla, o desejo escondido atrás do discurso conservador. Tudo isso ainda está aqui. E talvez seja exatamente por isso que suas peças continuam sendo montadas até hoje. Aliás, existe uma ironia extraordinária nisso tudo. O homem mais censurado do teatro brasileiro acabou se tornando um dos autores mais importantes da nossa cultura. Aquele escritor acusado de degenerado virou leitura obrigatória, referência acadêmica e símbolo da dramaturgia nacional. Mas atenção, não significa que Nelson Rodrigues tenha sido domesticado. Muito pelo contrário, suas peças ainda o incomodam, ainda dividem opiniões, ainda provocam desconforto e talvez essa seja a marca definitiva de uma grande obra de arte. Ela nunca permite que a sociedade durma em paz. No fim das contas, Nelson Rodrigues não destruiu os valores morais brasileiros. Ele apenas revelou as rachaduras que já existiam e obrigou o país a olhar para elas, sem maquiagem, sem romantização, sem mentir, porque, para Nelson, toda a família tinha um cadáver escondido no armário. E o teatro existia justamente para abrir essa porta. Eu sou José Maria Rodrigues e esse foi mais uma Rapidinha do Teatro. Se você gostou deste episódio, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E me conta nos comentários que peça de Nelson Rodrigues mais te impressiona e por quê. Até o próximo.